Boa noite, pessoal. Tudo bem? Começando mais uma mensagem de luz aqui nesse domingo hoje, 15 de fevereiro, né? Já estamos em fevereiro, episódio 108 aqui do nosso Mensagem de Luz. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Cris Bonato e eu venho aqui há mais de 2 anos trazendo vídeo todos os domingos aqui no canal. Sempre falo aqui que eu trago aqui experiências minhas, conhecimentos, insights, experiências, enfim, com base na minha vida, no meu dia a dia, no meu processo de evolução, e eu busco muito, eu estudo muito, eu não me satisfaço com qualquer coisa. Se tem algum problema eu vou atrás, e eu também sou terapeuta, né? Terapeuta Aura Master, que é uma terapia revolucionária que poucas pessoas ainda conhecem, mas se Deus quiser eu vou ser uma das disseminadoras dessa terapia aí pelo mundo. E bom, então eu tento trazer aqui o que eu vejo nos meus atendimentos, o que eu vejo na minha vida, e se faz sentido para você, ok, se não faz, tudo bem também, tá tudo certo. Mas fica até o final do vídeo que com certeza alguma coisa você vai aprender. Tomar água, a gente tá muito calor, acabei de sair do banho, mas tá calor, né? E hoje eu quero falar sobre o que a gente faz com o nosso tempo. E se a gente faz o que a gente gosta dentro desse tempo, né? Todos os dias tem 24 horas e cada um aproveita do seu jeito, né? Tem pessoas que têm um dia de folga na semana, tem pessoas que têm 2 dias, enfim. Não sei aí qual que é teu horário de trabalho, como que é teu cronograma durante a semana. Claro que conforme onde você mora, com o que você trabalha, isso influencia em quanto tempo livre você tem e também a forma como o seu dia acontece também influencia em quanto de disposição você tem ao final do dia nesse tempo livre que você tem, né? Hoje eu trabalho num emprego que eu estou perto de casa, então eu posso ir a pé para o meu trabalho. Tem um horário também flexível, um horário muito bom, então eu consigo fazer muitas coisas no meu tempo vago e ainda ter disposição, né, para fazer tudo o que precisa fazer. Mas também a gente não pode usar o tempo como desculpa. Ah, eu tenho pouco tempo, não dá de fazer nada. Porque assim, antes mesmo de começar o vídeo, eu fui vendo o YouTube e acaba vindo muito shorts pra mim. Eu gosto muito de ver coisas do BTS, né? E o BTS tá voltando agora, né? Vai ter show o mês que vem. Então tem muitos vídeos, muitas coisas. E quando a gente vê, a gente se distrai e a gente perde ali meia hora, 1 hora só vendo coisas no celular. Mesma coisa Instagram, Facebook, né? Quem ainda tem as questões aí com tigrinho, que é bem mais perigoso, gente, foge disso aí. As bets, enfim, né? Mas a gente tem muitas distrações. TV é uma das distrações, celular, computador, enfim, né? A gente tem muitas distrações para tirar a gente do nosso foco e distanciar a gente daquilo que realmente importa, né? A mídia não quer que a gente estude, a mídia não quer que a gente se desligue dela e possa ter uma opinião independente desse efeito manada que a gente vive. Então é muito importante a gente ter esses tempos de desligar, sair das telas, procurar um livro, procurar às vezes até uma música mesmo, né? Um som ambiente, um momento de relaxamento onde a gente possa ficar a sós com nós mesmos e trabalhar a nossa conexão, que inclusive é o terceiro princípio aqui do Mensagem de Luz. Então, gente, essas distrações, o que acontece? Eu tenho a Alexa, né? E eu ganhei a Alexa e no começo eu achei que eu não ia usar muito, enfim. E eu gosto muito de música, gosto muito de música. E tem horas que eu gosto de compor, e tem horas que eu gosto de cantar junto, e tem horas que eu gosto só de ouvir, e eu gosto muito de dançar também. Então, tudo que envolve música, eu gosto muito. Então, eu passo pelo menos ali 1-2 horas do meu dia ouvindo música e dançando muitas vezes. E isso eu tô dançando enquanto eu tô arrumando a cama, enquanto tô escovando o dente. Então, eu gosto muito de dançar. Eu gosto muito de momentos que eu vejo que eu tô mais preguiçosa, que tô mais com dificuldade de me animar, coloco uma música que eu sei que eu vou ter vontade de dançar, e isso vai elevar a minha energia. Então eu já me conheço e eu sei que essas músicas vão me proporcionar essa reação, que o meu corpo vai reagir a essas músicas. Mas pode ser que você goste de outras coisas que não seja música,
né? Pode ser que cozinhar seja algo que te energize, pode ser que limpar a casa, que também é uma coisa que eu gosto muito. Só que limpar a casa cansa, né? Então hoje é domingo, eu fiquei sábado e domingo em casa, não saí, eu só saí do portão da minha casa para levar a minha cachorra a passear. Não saí para absolutamente nada, 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 nada. E consegui fazer praticamente tudo que eu queria fazer, né, relacionado à casa. Mas o serviço da casa, ele é muito bom, mas ele é muito ingrato, né? Porque a gente nunca para de ter coisa pra fazer. A gente olha pra um canto, a gente sempre vê uma coisinha ali, um negocinho que caiu, né? Sempre que você vai comer, tem uma loucinha pra lavar, né? Então eu moro sozinha, então não vai ninguém lavar pra mim. Eu mesmo que vou lavar, eu mesmo que vou cozinhar, eu mesmo que vou enxugar e guardar. É isso. É o que tem pra hoje, né? Mas eu gosto muito de ver a minha casa limpa. Então, esse final de semana eu dediquei para casa. Então, provavelmente, semana que vem, eu vou fazer algumas coisinhas durante a semana para deixar a casa organizada, porque eu gosto da organização. Mas eu não vou, provavelmente, ocupar o meu final de semana inteiro que vem para cuidar da casa. Você entende esse equilíbrio que a gente tem que ter? Então, por exemplo, às vezes vai chover, eu tinha que arrancar os matos do meu quintal é de pedra. Tinha que dar banho na minha cachorra, que eu já não tinha dado banho semana passada, porque choveu bastante no final de semana. Então eu tinha tido uns dias que eu não estava bem, que eu falei aqui no canal. Eu tive dores renais, depois eu peguei um resfriado. Então eu fui recuperando essa, né, a minha imunidade e a minha disposição, e aí eu fui rendendo de novo. Mas esse final de semana eu estudei muito sobre investimento. Tem vezes, semanas que eu estudo muito sobre espiritualidade, que é o conteúdo que eu trago aqui no canal. Mas estudar, aprender em si é algo que eu amo. Amo, amo, amo. É uma das minhas paixões, que também, olha só, é um dos nossos princípios. O 8º princípio, que é estudos transformacionais. Então eu assisti muitos vídeos, fiz várias anotações sobre investimentos, tô querendo rebalancear minha carteira de investimentos. É um assunto que eu gosto muito de aprender, né? Então, que eu tenho certeza que vai transformar a minha vida, e quem tiver interesse também pode ter sua vida transformada com isso. Então, foi algo que eu me dediquei muito. Então, eu deixei um pouco de lado os conteúdos de espiritualidade e foquei nos investimentos. Mas daqui a pouco eu tô focando em outras coisas, né? Eu compus também um pouco, teve ideias, inspirações de música. Então, foi uma semana que eu me conectei com a música também muito, né? E a gente tem que cuidar muito dos nossos pensamentos, né? Do que a gente pensa. Então, às vezes, a gente fica ali num mundo paralelo, num mundo da fantasia. Mas é importante a gente vir para a realidade, a gente olhar para o nosso momento, a gente olhar o que a gente precisa priorizar nesse momento, né? Então pode ser que seja a tua saúde, pode ser que seja o teu trabalho, né? Então é importante a gente ter esse foco, né? E voltando à questão da Alexa, que eu queria dizer é que eu acordei hoje mais tarde, dormi muito bem, fui dormir tarde até ontem, tarde, 00:30, gente, esse é meu tarde, né? Pra alguns vai ser cedo. Mas enfim, aí fiquei na cama até as 9, consegui dormir, geralmente eu acordo mais cedo, não consigo dormir mesmo no final de semana. E aí eu tomei meu café, tranquila, gosto de tomar meu café, gosto de passar café, de arrumar a mesa, de sentar à mesa, mesmo comendo sozinha. Gosto de desfrutar desse momento. Daí eu já queria estudar, já fui estudar. Aí começou, né, a esquentar. Eu falei, bom, vou ver o que eu vou fazer, vou pensar aqui, vou organizar. E às vezes eu tenho essa dificuldade de organizar. Quero fazer muita coisa, mas eu não posso ir atropelando. Então eu sei que eu rendo, que eu vou fazendo tudo junto, misturado, mas eu preciso organizar isso. Então o que eu fiz? Bom, eu vou colocar um timer na Alexa de 3 horas. E eu vou fazer tudo que eu quiser fazer, tudo que eu pensei em fazer. Passar pano, pôr roupa pra lavar, daí estender roupa, né? Cuidar da minha cachorra, levar ela passear, cuidar dos ferimentos dela, da água, né? Limpar ali o canil dela, higienizar e tudo mais. Então, coisas que iam tomar meu tempo. Coloquei esse timer de 3 horas e eu não mexi no celular durante 3 horas. Não mexi. E foi muito produtivo. Só parei a hora que eu terminei de limpar tudo e fui fazer meu almoço mais tarde, né? Mas, enfim, tudo programado ali e deu super certo, né? E tempo para descansar, tempo para ficar ocioso no celular também, né? Então, acho que quando a gente consegue equilibrar esse tempo,
e passar tempo fazendo coisas que a gente gosta, naturalmente a gente se sente melhor. E eu acredito que às vezes a gente está muito preso em fazer coisas para os outros, sabe? Em pensar nos outros, em aceitar às vezes compromisso que a gente não queria ir, em ter que ir na casa de parente porque tem que ir, sabe? E às vezes receber visita, às vezes a gente não gosta de receber visita, a gente recebe porque o marido quer, porque a esposa quer, porque a mãe quer, o pai quer. Né? Então a gente tem que entender esses momentos. Eu tava num momento esse final de semana que eu queria cuidar da minha casa. Pra quê? Porque terça-feira é o único dia que eu vou folgar do feriado. E terça-feira eu quero aproveitar com a minha namorada e eu não quero ficar limpando a casa. Quero só fazer o básico, de comida, lavar louça e tal, mas eu não quero ficar passando pano, limpando vidro e tudo mais, arrancando mato no quintal. Então terça-feira é o dia que eu vou descansar, né? Mas eu trabalhei aí ferozmente sábado e domingo, né, para cuidar da casa, para organizar as coisas em casa, né? E acho que é importante a gente poder organizar isso, né? Porque antigamente eu ocupava os meus finais de semana com reuniões, com coisas, né, que eu fazia fora, né, não eram reuniões do trabalho, mas de grupos que eu participava, né? Então, às vezes você assume muitos compromissos na igreja a qual você frequenta, né? Então você às vezes dá catequese ou fica, né, cuida das crianças, dependendo a religião que você segue. Às vezes você assume compromissos em ONGs, em instituições que você presta serviço voluntário, talvez, né? Às vezes você tá aí apertado de dinheiro e você quer ocupar todo o teu tempo livre fazendo renda extra, trabalhando em algum lugar, fazendo taxa em mercado, taxa em restaurante, enfim. Não sei como que você organiza a sua vida, mas o importante é que você tenha tempo para fazer coisas que você gosta. Mesmo que seja aquele finalzinho da noite antes de dormir, mesmo que seja de manhãzinha, talvez acordar um pouquinho mais cedo, mas fazer algo que você gosta, passar um tempo sozinho, escutar as músicas que você gosta, né? Ler coisas que você gosta, procurar entender os sentimentos que você está sentindo, as coisas que você está passando, do porquê que às vezes as coisas se repetem, né? Eu, né, recentemente, por conta dessas dores que eu senti, eu fui fazer mais uma bateria de exames, né? Por conta dessa questão que eu tenho no rim. Então, em uma semana, eu fiz vários exames. Exame de sangue, exame de urina, fiz ultrassom, fiz tomografia, fiz cintilografia. Então, foi uma semana que eu tive que focar na minha saúde. E eu tive que organizar a minha semana. Faltei, né? Tive que faltar ao trabalho por conta de um exame que durou praticamente o dia todo. Então, isso implicou, né? De deixar serviço acumulado no trabalho, de ter desconto, né? Do pagamento. Então, assim... mas era necessário, né? Minha saúde era prioridade, eu precisava fazer aquele exame. Então a gente tem que balancear, né? Balancear o lazer, balancear a atenção que a gente dá para as pessoas que a gente ama, a atenção que a gente dá pra gente mesmo. Às vezes tem um tempinho ali, ó, pega uma baciazinha, joga um sal grosso, joga umas ervas, uma aguinha morna, põe teu pezinho de molho, assiste algo que você gosta, né? Sem ficar refém, sem ficar distraído o tempo todo com aquilo, sem que aquilo ocupe muito tempo, né? Seu, mas o equilíbrio, gente, o equilíbrio de fazer coisas que a gente gosta, coisas que nos fazem bem, né? Tem finais de semana, claro, tem dias que a gente não vai conseguir fazer isso. Se você tem criança pequena em casa, ou se você tem um pai, a mãe, algum familiar que depende de você, né? Que já tá acamado, eu sei que fica mais difícil, mas é preciso esse tempo, sabe? É preciso esse tempo de a gente ter um espaço na casa pra gente. Se a gente mora num lugar muito pequeno e a família é grande, né? Talvez ter um tempinho, se retirar, ir num parque, ir numa pracinha que tenha perto da tua casa. Não precisa gastar dinheiro, gente. Não necessariamente ter um espaço e um momento de lazer necessite investimento financeiro, né? E às vezes não custa nada, é uma caminhada no parque, é você levar ali uma toalha, levar uma coberta, colocar no chão e deitar na grama, né? É você tirar os calçados e pisar na grama, é você ver uma paisagem bonita, enfim, são coisas às vezes simples que a gente deixa de fazer por ocupar nosso tempo com coisas que não vão nos energizar, né? Então, às vezes a gente se distrai, dá risada no celular, vendo vídeos no YouTube, vendo o TikTok, vendo Instagram, é muito legal.
Só que isso o tempo todo vai gerar um excesso de informação no nosso cérebro, vai fazer mal para nossa vista, vai fazer mal para o nosso pescoço, para nossa coluna, vai tomar um tempo nosso que não volta, né? E que não vai ser ocupado de uma forma saudável. Então, é esse equilíbrio que a gente busca de fazer coisas que nos façam bem, né? Então, mesmo hoje eu feito faxina o dia todo, né? Tendo organizado a casa e tal, e tá cansada fisicamente, poxa, eu ter feito um exercício físico antes de tomar banho, ter colocado músicas que eu gosto, ter dançado, ter extravasado um pouco essa energia, me energizou para vir aqui fazer o vídeo e poder dar o meu melhor aqui no canal também. Então, vamos olhar para o nosso dia, olhar para o nosso finalzinho aí de domingo, olhar para nossa semana, esse feriado, quem puder folgar aí, né? Quem for folgar no feriado, e fazer coisas que a gente gosta, aproveitar esse tempo livre, aproveitar os nossos momentos que a gente tem, às vezes, de intervalo, para fazer coisas que nos façam bem, nos priorizar. Às vezes a gente passa muito tempo priorizando os outros, servindo os outros, se preocupando com o filho, com a filha, com o pai, com o avô, com o marido, com a esposa, e a gente esquece da gente. Então vamos dedicar nosso tempo para nós? Vamos nos conectar, vamos nos energizar, vamos fazer coisas que nos deixem feliz? Então bora, gente. Então um beijo, uma ótima semana, um ótimo feriado, e curte aqui, se inscreve no canal e divulga esse vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas que possam gostar e precisar dessa informação, tá bom? Um beijo, até semana que vem.